Talvez você já tenha se perguntado o que deve definir a vida de um cristão, o que deve moldar a vida de um cristão. Quais são os parâmetros? Quero convidar você a ler a palavra de Deus para buscar respostas a perguntas como essas no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, segundo tudo quanto fizera Joás, seu pai. Então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Neste texto eu creio que nós temos algumas instruções sobre quais os parâmetros que devem definir a vida de um cristão. Convido você a continuar conosco neste e nos próximos vídeos que trataremos deste assunto. E se você não fez a sua inscrição, por gentileza, faça agora mesmo, clique aqui embaixo, ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E além disso, você pode ser nosso parceiro divulgando o nosso canal. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, use a área de comentário, fique à vontade. Teremos prazer em ver o que você escreve e responder na medida do possível. Desejar o meu abraço do coração do pastor. Além do padrão dos filhos de Deus, além do padrão de Deus, você pode estabelecer um outro padrão, o seu próprio padrão. Fez Amazias o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, o seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente, diz o texto, os altos não se retiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso dos altos. Quando o padrão de Deus já foi abandonado, embora a palavra de Deus não tenha mudado e ainda exija a perfeição dos crentes, dos súditos do Senhor, o crente vai preferir um padrão mais acessível, como Paulo, talvez. Como Amazias não conseguia ser um rei perfeito, e como não conseguiu sequer atingir o padrão de Davi, um padrão humano para os reis de Judá e Israel, então o escritor se contentou com um padrão mais adequado a ele, o padrão de seu pai e o seu próprio padrão, o padrão Amazias. Amazias foi um bom rei, só deixou que o povo continuasse desobedecendo, sacrificando e queimando o incenso dos altos. Sabe o que isso significa? Significa que Amazias tolerava algumas práticas, alguns pecados em favor daquilo que nós chamamos de boa governança. Deixava o povo fazer o que queria, desde, é claro, que não cometesse abusos. Queimar incenso até podia. O que não podia era queimar os próprios filhos. Só que o padrão foi abaixando e foi abaixando cada vez mais, até que no final, queimar os próprios filhos foi o que veio a acontecer. Está um pouco mais à frente, segundo Reis 15, 17. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Nosso tempo diz que o homem é que é o padrão de todas as coisas. Esta é a visão adotada pelas pessoas do nosso tempo. Este é o ensino das filosofias que imperam na nossa cultura. Você pode não saber quase nada de filosofia, pode não conhecer Hegel, ou Habermas, ou Luhmann, ou Derrida, ou Foucault, mas você conhece a filosofia do seu tempo que diz para você que você é livre, que você só será feliz até onde você achar que pode ser feliz. Te dizem o tempo todo e você vai acreditando pouco a pouco que você não pode aceitar limites impostos por ninguém. E você vai acreditando. E pouco a pouco vai abaixando o padrão, centímetro a centímetro, metro a metro, quilômetro a quilômetro, vai aceitando que você é quem é o limite, que a sua vontade é o limite, que se te agrada e se te faz feliz, então esse é o limite. Mas acontece que você acaba se esquecendo que o Senhor diz que Ele tem o direito de estabelecer limites e que você não deve se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Você não deve ir além deles para lugar nenhum. Então, o padrão de Deus, quando é abandonado, vai resultar em padrão de homens. Mas aí os homens não se contentam mais. E cada um vai estabelecendo o seu próprio padrão. Mais bom, perfeito, só o padrão de Deus. Um abraço do coração do pastor.